Olá, nobres alunos, dando continuidade agora na terceira parte da nossa aula do sábado pela manhã. Hoje, dia 12 de setembro de 2020, CEPEP, disciplina Legislação e Ética Profissional, também chamada Ética e Cidadania, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 19 de Itapipoca, os melhores. Muito bem, dando continuidade aqui à nossa discussão tão calorosa, né? A um debate que é tão frutífero e que foi colocado aí pelos colegas, o Clóvis, o Valdiano tinha pedido a palavra, o César Holanda também vai falar, né? E tantos outros, certo? Mas só para concluir, deixar bem claro que nós aqui não estamos falando de religião, muito embora pareça, porque eu escolhi um exemplo mais universal para falar, um exemplo mais conhecido para falar, que foi o de Jesus de Nazaré, porque ele foi um mestre, né? Um mestre da ética. Existem outros mestres da ética, certo? Mas, como Jesus é o mais conhecido, então, nós iniciamos por ele, depois vamos falar de outros, certo? Bom, o que Jesus falou há 2000 anos atrás, ele sendo da cultura judaica, lá de Israel, de outra região geográfica, falando outro idioma, um contexto totalmente diferente, vale para os dias de hoje. Se vale para os dias de hoje, meu amigo, é porque é ética. É ética. Não estamos aqui discutindo, por exemplo, a cor da roupa. Não estamos aqui discutindo se ele comia carne de porco, já falamos sobre isso, a questão não é essa. Ou se era importante que ele bebesse ou não bebesse vinho alcoólico. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós não estamos discutindo nem mesmo a questão dos milagres, porque eu não estou aqui tratando de religião. Uma coisa muito importante no estudo da ética é você entender que o importante nesse estudo é aquilo que você também pode fazer, é aquilo que você também pode desenvolver, é aquilo que você pode imitar positivamente. Para o nosso estudo aqui, não nos interessa, no estudo da ética, muito embora possa ser importante para você na sua religião, se Jesus transformou a água em vinho. Isso não é importante aqui. Não é importante aqui se Jesus andou sobre as águas. Não é importante aqui se Jesus tinha poderes sobrenaturais. O que é importante aqui é que Jesus deixou lições que você pode imitar, que você pode fazer. Então, se ele te ensinou a perdoar e você perdoa, você está sendo ético. Se ele te ensinou a ter misericórdia, você é misericordioso, você está sendo ético. Se ele te ensinou a praticar a caridade verdadeira e você pratica a caridade verdadeira, sem vaidade, você está sendo ético. Se ele te ensinou a amar ao próximo e você ama ao próximo, você está sendo ético. Se ele te ensinou a ser tolerante e você é tolerante, você está sendo ético. Isso é importante nessa lição. Isso é ética. A ética sobrevive à prova do tempo. A ética é a cultura. A ética sobrevive à prova da distância geográfica. A ética sobrevive à moral, não necessariamente. A moral, ela pode acabar, pode mudar, pode se transformar, pode ser até desconsiderada. Muito bem. César Holanda quer falar? Ele está aqui presente? Tudo que eu quero falar também, professor. Comentário depois. O Silas vai já fazer um comentário, só que pela ordem, o Valdiano tinha levantado a mão primeiro e o César Holanda, né? O Valdiano está aqui, se tiver, pode falar. Bom dia. Bom dia, Valdiano. Professor, pelo que eu entendi aí, ética
Ética é algo que é imutável, que ela permanece para sempre, que ela ultrapassa gerações, ela ultrapassa conjuntos de leis que existe que o homem cria. Quer dizer, ética é aquilo que ultrapassa o tempo, ela não muda. Pode-se dizer que é aquilo que vive para sempre, né? Que é eternamente. É isso que deu para entender o que é ética. E não tem como a pessoa falar em ética se não falar no nome do Criador, certo? Não tem como, porque eu acredito que a ética, quem deixou a ética foi ele. Quer dizer, algo estabelecido para o propósito daquilo que ele criou. Um exemplo bem simples, para nós entendermos, um exemplo bem simples. Quando um carpinteiro ele cria uma porta, ele tem um sentido e o significado daquela porta, para que eu uso, como eu devo usar ela, para que ela vai servir. Então, dá para entender que ética é que o Criador deixou para que o homem viva, e aquilo vai permanecer para sempre. É uma regra que ele estabeleceu, pode-se dizer uma verdade absoluta ou verdadeira. Isso é ética, que deu para me entender pela conversa do professor e de todos, né? Eu acredito que seja isso, ética, porque ela não vai mudar, ela permanece para sempre, né? Não é algo que eu estabeleço, não é algo que alguém pode estabelecer, mas é aquilo que já foi estabelecido, que está ordenado, e ela vai permanecer, não tem como mudar ela. Eu acredito que isso seja ética. Muito legal o comentário do Valdiano. Vai pontuar aqui pela participação, ganha meio ponto também, certo? Muito importante também a gente perceber que existem vários livros, obras e fontes que falam sobre ética numa visão diferente. No contexto da nossa disciplina, a gente aplica dessa forma, porque nós precisamos ser bem objetivos, certo? O que o Valdiano falou está correto, mas independe do contexto religioso. Por exemplo, o Clóvis ele fez aqui uma abordagem sensacional, né? E tem participado bem, outros colegas também, certo? E isso engrandece aqui o nosso momento. A forma mais fácil de você assimilar um conteúdo ou um conceito é fazendo um contraponto. Então, quando você puder confrontar o conceito de ética com o conceito de moral, você vai entender melhor. A moral é um conjunto de valores sociais mutáveis. A moral muda com o tempo, o lugar e a cultura. Ela tem a ver com hábitos, tem a ver com costumes, tem a ver com o comportamento social. O professor me dá um exemplo aí legal, bem pedagógico, de moral. Vou te dar um exemplo de moral. O cidadão esquimó, lá do Alasca, o cidadão tradicional, que cumpre os seus costumes, ele é muito hospitaleiro. Nós, brasileiros, somos hospitaleiros, mas os esquimós tradicionais são muito mais. Se um esquimó observar um viajante desconhecido à noite, naquele frio, rondando a sua casa, ou passando próximo da sua região de moradia, ele convida aquele indivíduo para dormir na casa dele, mesmo que ele não conheça a pessoa. Ele convida, ele confia. Só que tem um detalhe técnico nessa história. O esquimó tradicional, somente aquele que segue a sua tradição, além de deixar o desconhecido dormir na sua casa, ele ainda oferece a mulher dele para dormir com o sujeito. Pois é. Ele faz isso. Mas, professor, o que é isso? Ele é corno, ele é isso, ele é aquilo. Ele nem sabe o que é corno. Ele só sabe que na cultura dele, na moral dele, esquimó bem educado, só os bem educados, mal educado não faz.
recebe um cidadão desconhecido e ainda oferece a própria mulher para dormir com o desconhecido. O que é isso? Estou falando de ética? Não. Eu estou falando de moral, estou falando dos costumes daquela sociedade. Não é? Isso é moral. Porque na nossa sociedade nós achamos isso uma imoralidade, um absurdo. Na nossa cultura, isso é imoral. Na cultura esquimó, moral. O esquimó de moral faz isso. Quem não faz é imoral. Professor, me dá um outro exemplo, que eu estou gostando desse negócio de moral, porque a gente começa a entender, né? Confrontar o conceito de moral com ética. Vamos lá. Eu falei aqui de Jesus, eu falei de, né, coisas que lembram o cristianismo, o judaísmo. Vamos falar do islamismo, da religião muçulmana. Aqueles que leem o Alcorão e seguem Maomé. O cidadão muçulmano, aquele que segue os seus costumes, ele sabe que ele pode se casar com até 4 esposas. Ele pode ter 4 mulheres, 4 esposas. Qual é o problema? Pode. O cidadão muçulmano de bem, ele se casa uma vez e a própria mulher dele diz assim: mas marido, você ainda pode se casar mais, né? Por que você não se casa mais? É tão pouca gente aqui em casa. Aí ele diz assim: eu nem queria, mas você insiste tanto. Tá certo. Aí ele se casa de novo. Aí as 2 esposas dele diziam assim: marido, você ainda tem uma cota, você pode se casar mais. Ó, tem aquela nossa prima ali, muito bonita, está solteira. Por que você não se casa com ela também? Aí ele diz: eu nem queria, mas vocês insistem tanto. Tá certo, vamos casar com ela. Aí se casa pela 3ª vez. E as próprias 3 esposas dizem assim: marido, você, na sua cota, ainda pode se casar uma 4ª vez. Tem aquela nossa amiga ali, ó, a mulher mais bonita da região, solteira. Por que você não se casa com ela? Ele diz: eu nem queria, mas vocês insistem tanto. Aí se casam uma 4ª vez. Tranquilo. Se o cidadão muçulmano ele tem condições de prover aquelas mulheres, de dar uma vida decente e digna para elas, ele pode se casar com as 4. Na cultura dele, pode. A moral dele é essa. Ele não está sendo errado. Agora, se ele se casar 5 vezes, aí ele está sendo pervertido e imoral. 4 mulheres? Pode. 5 mulheres? Não. O mesmo cidadão muçulmano que segue a sua tradição, que é um cidadão de bem, que tem 4 esposas, e digamos que ele vive num país em que existem zonas de guerra, zonas de conflito, ele é estimulado desde jovem a pegar em armas, a treinar. E ele aprende a atirar de armas com armas pesadas. Por exemplo, ele sabe utilizar um fuzil, ele tem um fuzil. Ele pode entrar em combate. Ele pode ser um soldado, ele pode ser um cidadão civil, mas ele pode entrar em combate. E em combate ele pode matar. Se ele pegar o fuzil dele e matar invasores, tudo bem. Ele está cumprindo a moral da cultura dele, está defendendo o seu país, está defendendo a sua família, está defendendo ali a sua região. Ele pode? Pode. Ele pode ter 4 mulheres? Pode. Pode atirar com armas pesadas? Pode. Pode matar em combate? Pode. Será que ele pode até se matar, dependendo do país, né, do radicalismo ou não, daquela cultura, ele pode até se explodir. Não estou falando de ataque terrorista, não, mas em combate, se for necessário, ele pode usar, ele está enfrentando um inimigo mais poderoso, mais numeroso, e de repente ele percebe que a única forma de vencer aquele contexto daquela batalha é ele mesmo sacrificando a sua vida com um colete bomba. Ele pode se explodir, pode se matar em combate? Pode. E se ele fizer isso, ele vai para o céu. E lá no céu tem 72 virgens esperando por ele. Sua recompensa. Isso na cultura dele.
Ele pode ter 4 mulheres? Pode. Ele pode atirar com armas pesadas? Pode. Ele pode matar em combate? Pode. Ele pode até se explodir se necessário? Pode. Ele está honrando seu Deus, Alá. Está defendendo seu país, sua família, sua cultura, sua gente. Mas, professor, tem alguma coisa que ele não pode fazer? Com certeza. Esse mesmo muçulmano que tem 4 mulheres, que tem um fuzil, que mata em combate, que pode até se matar em combate se necessário. Se ele chegar em casa depois de um dia de muita luta, de muito trabalho, e ele decidir tomar meio copo de cerveja gelada, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai para o inferno. Porque ele pecou gravemente. Ter 4 mulheres? Pode. Atirar com armas pesadas? Pode. Matar em combate? Pode. Se explodir em combate? Pode. Beber álcool? Não pode. O que é isso? Moral. Que moral é essa? A moral muçulmana. Na moral muçulmana, o álcool é condenado. Porque o álcool, ele retira do ser humano a sobriedade. Então, aquilo que você faz sob efeito do álcool, você não fez no seu juízo perfeito. Porque você está entorpecido. E quem se entorpece comete pecado, porque afasta Deus de si mesmo e deixa a consciência embotada ou desbotada. Entende isso? Essa é a moral muçulmana. Diga, Clóvis. Eu só queria fazer uma ponderação. Quando eu falei superficial, não foi no sentido pejorativo, né, que hoje a gente usa, mas foi no sentido, digamos, amplo, né? Perfeito. Que a ética, e aí eu acho que não tem como a gente falar de ética sem a gente realmente debater, e aí por isso que eu acredito que é filosófico, e foi filosófico também. Eu até no Google estava dando uma pesquisada aqui, e por isso que eu fiz a pergunta. E aí o Valdiano fez uma colocação muito interessante, porque vai justamente no contraponto, como o senhor falou, né? E aí eu acho que esses debates que a gente vai ter na nossa aula, eu acho que é de muita valia. Porque a maneira que eu indaguei é no sentido de que parar para pensar o que é certo e o que é errado, seria ético. Por exemplo, eu estou numa tribo indígena, e o cara lá na tribo indígena, o cacique e os seus líderes, começam a pensar e dizer o seguinte: a gente só vai pescar o peixe que der para a gente se alimentar. Aí vão questionar e tal. Não, está corretíssimo, equilíbrio ambiental, etc. e tal. A natureza segue, nós somos parte dela. Mas pode ter um outro cacique que, novamente, sei lá, uma geração, 2 gerações, 3 gerações, eles também parem e pensem. E disse: não, a gente vai fazer agora diferente. A gente vai fazer assim, assim, assado. Roma foi democracia, império, várias vezes. Parar para pensar. E aí eu acho interessante quando o senhor diz: a ética sempre vai permanecer, porque eu acho que o ato pensante do ser humano, e no sentido filosófico, ele sempre vai existir. Você parar para onde é que eu estou, para onde eu quero ir, como vamos fazer, vamos criar nossas regras e criar as nossas morais. Aí foi a minha pergunta, porque realmente a ética sempre vai dar essa dúvidazinha na gente, e por isso que eu fiz a pergunta, porque é uma dificuldade que eu sempre tive, no sentido de que, quando eu raciocino as coisas, eu raciocino em cima do que eu aprendi, em cima da minha educação. Mas, por exemplo, um índio não vai pensar da forma que eu penso. Como também, por exemplo, como você disse, o islamita não vai pensar que nem. Eles têm outras maneiras, mas parar para fazer esse questionamento, né? E dizer como vamos conduzir a nossa vida, como que as coisas vão se conformar, criar meios para que a gente viva de uma maneira mais eficaz, né? Melhorar a nossa eficiência social, para que a gente possa chegar nos nossos objetivos, isso é mutável, isso muda, de acordo com a época e de acordo com os costumes e as cabeças pensantes. Então, eu acho que ética,
Aí quando eu falei superficial, não no sentido pejorativo, de achar que ela é inferior à moral, né? Eu falei no sentido amplo, que aí eu penso, eu junto coletivamente, tento traçar as melhores formas de vida, e aí os valores, os costumes vão aparecendo e a gente vai socialmente nos conformando. E aí a ética, ela muda. Porque eu penso que socialmente o ser humano pode pensar diferente. Todo mundo pensa diferente. Por exemplo, tem tribos que comem pessoas. Eles estão eticamente errados? Depende. Se eu parar na minha linha de raciocínio, então, na minha linha, porque eu sou formado culturalmente, educado numa sociedade. Na lei deles lá, com a cabeça pensante, eles acreditam que não é problema comer uma pessoa, um ser humano. São canibais. Mas, de repente, dá, sei lá, 3, 4, 5 gerações, eles podem vir uma pessoa e dizer o seguinte: rapaz, vamos mudar isso aqui, que isso aqui está errado. Né? Mas ela muda. Não existe nada estabelecido. A gente para e pensa, é uma ação humana. É por isso que eu digo, é filosófico. O comentário do Clóvis sempre enriquece muito a nossa discussão. E, assim, é claro que existem muitas vertentes para se falar de ética, para se falar de moral, né? Mas aqui, nessa realidade dessa disciplina, a gente precisa ter, de fato, um direcionamento, porque senão a gente vai adentrar num debate muito filosófico, muito acadêmico, né? Que seria um debate frutífero, com certeza, mas que vai acabar consumindo todo o tempo da nossa disciplina. Mas, assim, é sempre bom, né? É sempre legal essa participação. Antes do Paulo Silas falar, o César Holanda queria falar, faz tempo, né? César Holanda está por aí? Tô aqui ainda, Eric. Não, mas já meio que perdeu o fio da meada, mas já dá para só um catado aí sobre o que a gente tem falado sobre ética, já dá para entender que tem vários contextos, né? E para puxar mais assim, um pouco para não fugir como você está dizendo, eu já vejo a ética mais como uma qualidade individual de cada um. Ou você tem ou você não tem. Eu já vejo mais desse lado. Ok, a visão do César Holanda participando aqui com a gente. Valeu a participação, né? E pontua por isso. Paulo Silas, quer falar? Professor, a sua aula está sendo muito boa, a gente aprende um pouco de tudo, né? Aprende até, de certa forma, alguns costumes de Jesus que eu nem sabia. Eu sou até evangélico, mas eu não sabia desses costumes, né? Mas voltando aqui para a ética, eu acho que um conceito para a ética seria a maneira correta de um indivíduo agir na sociedade, né? Na minha opinião, ela tem muito a ver com empatia, né? A pessoa se colocar no lugar do outro. Aí eu queria até lhe fazer uma pergunta, se tem como uma pessoa ter ética sem ela ter a empatia. Muito bem, participando aqui o Paulo Silas, trazendo uma pergunta muito boa, né? Dificilmente eu posso ter a ética no sentido verdadeiro sem ter empatia. Porque a empatia é justamente a característica de se colocar na pele do outro, no lugar do outro. Daí porque você tem um comportamento ético. Porém, modernamente, profissionalmente, quando você atrela a ética à lei ou ao direito, às vezes você consegue, sem ter a empatia total, aplicar a ética ou o código de ética. Porque, assim, eu disse que essa disciplina, essa matéria, ela é pautada num tripé. E nós já falamos sobre 2 pontos desse tripé, mas falta o terceiro ponto, né? Que é justamente o direito, onde nós vamos falar de leis. Então, às vezes, eu tenho ali um juiz ou alguém, ou um médico, que ele segue um determinado código, e mesmo que ele não tenha se identificado com aquela pessoa, que ele não tenha aquela empatia total, mas dentro do código de ética médica, por exemplo, ele tem que tomar aquela atitude que é a atitude ética correta, e ele toma, porque ele segue friamente a letra da lei, a letra do código, né? Ele pode fazer isso. Algumas pessoas, mesmo que não consigam atingir uma conexão, vamos dizer assim, de emoção, a nível emocional com outra pessoa, ainda assim podem ser éticos e justos porque seguem um código legislativo ou normativo que é um código bem escrito.
né? Isso é possível? É. E nós vamos estudar ainda hoje. Valeu a participação do Paulo Silas, né? Aliás, estou gostando da participação de vocês, tá certo? Mas antes da gente falar sobre esse terceiro ponto, que é o direito, eu preciso ainda falar bastante sobre a moral, porque moral é um assunto muito, mas muito amplo mesmo. Por que é tão amplo? Porque são muitos costumes, são muitas sociedades, são muitas nações, são muitos hábitos diferentes. Então, falar de moral enriquece a nossa discussão e o nosso entendimento e quebra, muitas vezes, um determinado paradigma, um determinado preconceito, uma determinada ideia pré-estabelecida. Você quer ver? Vamos lá. Muitos conflitos são causados por conta de confrontos morais, ou da moral de um e de outro. Na Grécia Antiga, e vocês sabem que os guerreiros gregos são muito conhecidos, como os espartanos, por exemplo, mas também os atenienses e outros, porque a Grécia, no mundo antigo, eram várias cidades-estado, e o guerreiro grego era considerado um dos mais habilidosos. Ele tinha um determinado costume, assim como todas as sociedades têm. Em vez de usar uma calça comprida, ele usava uma saia, um saiote. Essa era a roupa do grego, ou do guerreiro grego. Ah, mas é porque naquela época não existia calça. Existia, sim. É porque ele preferia o saiote. Os persas, por exemplo, eles usavam calças compridas, camisas de mangas compridas, e os gregos andavam praticamente seminus, ou então com esses saiotes, certo? Era o costume deles. Então, um grego, ou um guerreiro grego, chegava para a mulher dele e dizia: mulher, prepara a minha saia, porque eu vou para a guerra e eu sou macho. O que é isso? Moral, é a moral dele, a moral daquela cultura, não é? Aí a mulher dele dizia assim: pois marido, eu vou preparar minha saia também. Não. Mulher não usa saia. A mulher grega não usava saia, usava uma toga comprida até o tornozelo, ou então um vestido comprido. Essas representações da mulher de saia são apenas de mulheres que desafiavam a sua cultura, da sua época. Porque a mini saia, por exemplo, o saiote, não era uma roupa feminina, era uma roupa masculina, só o homem usava. A mulher que usava é porque queria ter hábitos de homem, né? O que é isso? Isso é cultura. Isso tem a ver com moral. Aí o mesmo grego, ele dizia: eu não quero ser nem efeminado igual aqueles persas que se vestem de calças compridas e camisa de manga comprida, porque na visão do grego, a calça comprida e a camisa de manga comprida eram roupas de mulher, eram roupas femininas, porque os gregos observavam os haréns da Ásia, por exemplo, e lá na Ásia, os haréns, as mulheres se vestiam com calças compridas de seda e com camisas de manga comprida. Então, ele associava essas vestimentas a roupas femininas. Então, quando ele via um guerreiro com calça comprida e camisa de manga comprida, ele dizia: esse aí é efeminado. Macho sou eu. Né? Então, assim, a visão dele. A visão da cultura dele. Né? Os escoceses, por exemplo, né? Foi até citado aqui, acho que foi o Roberto que falou aqui no... Foi, a Escócia, o homem usa saia. Né? Roberto Lucena falou, né? É verdade. O guerreiro escocês, o homem escocês, o chefe de tribo escocês, o chefe do clã, o escocês mesmo, macho, ele usa o kilt, que é uma saia que vai até o joelho, uma saia mais longa, que tem as cores do clã, da tribo dele. A mulher não usa, quem usa é o homem. É uma roupa masculina. E isso dá ideia para ele de senso de virilidade. É roupa de mulher? Na cultura dele, não. Isso tem a ver com o quê? Com a moral dele. Até hoje, em cerimônias escocesas, os escoceses usam, não só em cerimônias, é possível ver a utilização do kilt, e é um símbolo de status, de honra. Roupa masculina, a mulher usa? Não usa. Só o homem. Certo? Então, assim,
Tudo aquilo que tem a ver com o costume, com a cultura, está relacionado com a moral. Já na nossa sociedade, hoje, né, a gente vê isso a ser alterado um pouco, mas se você observar um homem de saia na rua, você vai dizer que não é um homem heterossexual, por assim dizer. Isso não era problema para o grego, nem era problema para o escocês. Cultura. Quer falar de cultura? Você fala de moral. Eu aqui disse que o cidadão muçulmano pode ter 4 esposas, né? Pois existem tribos na África onde a mulher pode ter 10 maridos. 10. Se uma dessas mulheres se casar 10 vezes, tiver 10 maridos, ela não é imoral. Mas se ela tiver 11, aí é uma imoralidade. Enquanto que a gente estava discutindo aqui, né, que a mulher, ou que na nossa sociedade, normalmente nós associamos a monogamia, né, como uma forma correta, outras sociedades praticam a poligamia. Enquanto algumas sociedades são patriarcais, outras sociedades são matriarcais. Isso tem a ver com o quê? Com a moral, com os costumes, com os hábitos daquela sociedade, não é verdade? E isso causa estranheza. Por que que causa estranheza? Porque isso choca com os nossos valores, com aquilo que a gente considera certo ou errado. Mas isso não é ética, isso é moral. A moral, ela muda, ela pode ser corroída pelo tempo, ela muda com a região geográfica, ela muda com a cultura, com a nação, com a tribo, com os hábitos, com aquela sociedade. E dentro daquele contexto, aquilo não é errado. Por exemplo, uma praia de nudismo. Ah, professor, isso é errado, isso aí é apologia à luxúria, isso não está certo, não. Não está certo para mim, não está certo para você, não está certo para essa sociedade. Eu falei nudismo e parece que o Matheus Pereira tirou até a camisa ali, não sei porquê. Mas, enfim, talvez até para provocar discussão sobre moral, né? Brincadeira. Mas, assim, numa praia de nudismo, aquelas pessoas acreditam que aquela é a melhor forma de convivência. Não tem necessariamente a ver com luxúria, a ver com o comportamento sexual. Tem a ver com a maneira como aquelas pessoas enxergam o naturalismo. Agora, eu vou dizer o que é imoral. Imoral é essa pessoa sair completamente sem roupa no meio da nossa sociedade, né? Aí é o atentado ao pudor. Nós ficamos chocados com isso, porque dentro daquele contexto, daquela sociedade, aquilo é imoralidade. Mas se você, todo vestido, de camisa, com mangas compridas, de calça comprida, de sapato, você adentrar num ambiente de uma praia de nudismo, as pessoas vão apontar para você e vão dizer assim: lá vem o imoral. Imoral é você. Porque elas vão sentir que você está agredindo o ambiente delas, o costume delas, os hábitos delas, né? O imoral naquele ambiente é você, assim como o imoral ou imoralidade é você entrar de sapato numa casa japonesa. Eu entro de sapato na minha própria casa, na minha, aqui no Brasil. Mas o japonês não entra na sua própria casa, e se o visitante entrar, aí a gafe é maior ainda. Além de ferir a etiqueta, né, como foi colocado assim, fere a moral daquela sociedade. Não é assim? Então, as sociedades, as nações, elas têm diferenças, e essas diferenças são comportamentos morais ou imorais, dependendo do contexto. E nós gostamos muito de julgar e de condenar as pessoas, não pela sua antiética, mas pela sua imoralidade. E às vezes ser imoral choca e às vezes pode, de fato, causar constrangimentos naquela sociedade, com certeza pode. Mas ser antiético é muito pior. Então, por exemplo, você pode condenar
por atentado ao pudor, sem nenhum problema, uma pessoa que anda sem roupa pelo meio da rua. Mas nós temos mais dificuldade em condenar um empresário que anda de terno e gravata e que ele desvia recursos públicos que poderiam ir para a saúde, para a educação, né? Porque ele, por exemplo, ele está ali naquele momento sonegando impostos, e esses impostos iam para a sociedade, aquela sociedade ia gerar mais saúde, educação, segurança e tudo mais. Aí você acha aquilo tolerável, mas você não acha tolerável uma pessoa andando despida na rua, você não acha tolerável determinadas práticas que chocam a sua cultura, que chocam a sua moral. Eu vou encerrar essa parte da reunião, em 2 minutos nós já retornamos. Até daqui a pouco.